O juiz do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste em 5 dias sobre a postagem em que contesta o resultado da eleição presidencial de 2022. Postagem, inclusive, no Facebook. O presidente também deverá se pronunciar à Justiça Eleitoral sobre os ataques aos 3 poderes que aconteceram no último dia 8 em Brasília. Carol Rosito volta para conversar com a gente e atualiza, então, sobre essa decisão do TSE. Carol. Olha, Muri, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está sendo investigado por abuso de poder e também uso indevido de meios de comunicação numa ação que tramita, então, no Tribunal Superior Eleitoral desde o ano passado, desde dezembro do ano passado, contra ele e contra aliados também do ex-presidente, por disseminar ataques ao sistema eleitoral. Então, o que acontece agora? A coligação do PT, aquela coligação formada por partidos que apoiam o presidente Lula, pediram ao Tribunal Superior Eleitoral para incluir nesse processo, nos autos do processo, um vídeo que foi publicado recentemente pelo ex-presidente nas redes sociais. O vídeo que mostrava ali, que foi um vídeo publicado por Bolsonaro nas redes sociais 2 dias depois dos atos antidemocráticos que aconteceram aqui em Brasília, a sede dos 3 poderes, contestando mais uma vez o resultado das eleições de 2022. Um vídeo que trazia uma mensagem ali falando que o presidente Lula não foi eleito pelo povo, foi eleito pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal também, mensagem que, inclusive, foi apagada poucas horas depois. A coligação justifica ali que é público e notório o ataque às sedes dos 3 poderes por parte de apoiadores do ex-presidente. Portanto, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, deu agora esse prazo de 5 dias para a defesa de Bolsonaro se manifestar sobre essas citações que foram feitas, então, agora na atualização dessa ação pela coligação do PT. O ministro afirma ainda que, apesar da intimação, o ex-presidente Bolsonaro não informou nos autos o seu novo endereço para poder receber essas intimações. De qualquer maneira, os aliados que também estão sendo processados nessa ação vão receber essa intimação do processo, normalmente correndo, então, esse prazo de 5 dias que foi dado e determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu volto com você. Muito bem, obrigada, Carol, pelas informações. Uma boa noite para você por aí. Aproveito para chamar de novo o Leandro Rezende para te ouvir. Leandro, quero te ouvir com relação a essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, esse pedido, então, para que Bolsonaro se manifeste em 5 dias. Muriel, do caso concreto, inusitado, do ministro Benedito precisar pedir para que seja enviado um novo endereço do presidente Jair Bolsonaro, O despacho ali com essa decisão, que é uma formalidade, coloca essa situação, no mínimo, inusitada, O presidente está fora do Brasil, está lá nos Estados Unidos e por necessidade do processo, enfim, em resumo aqui, que eles tenham um endereço, evidentemente, para que seja informado formalmente de que está sendo alvo dessa ação por parte da coligação do PT na Justiça Eleitoral. Sobre o conteúdo, aí já para a parte política, o presidente sabia muito bem o que estava postando nas suas redes sociais e o contexto daquilo. Uma manifestação no Facebook, onde o ex-presidente tem uma primazia muito grande nas redes sociais, tem um grande número de seguidores e uma postagem que foi feita 2 dias depois da destruição da Praça dos 3 Poderes, Então, é um tipo de postagem que não contribuiu em nada para poder esfriar os ânimos dessas pessoas que foram muitos insufladas pelos discursos do Bolsonaro ao longo dos últimos 4 anos, foram lá para Brasília para promover toda aquela destruição que a gente viu no dia 8 de janeiro. E o que a gente pode esperar dessa ação, eu vou trazer aqui uma breve lembrança de que o PT entrou ali com uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro lá atrás, por conta daquela reunião que ele fez com embaixadores, na qual ele levantou suspeitas falsas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Como é que terminou tudo aquilo? O Tribunal Superior Eleitoral acabou condenando o presidente Bolsonaro a pagar
um valor, né, de uma multa de R$20 mil por conta daquelas declarações que fez na reunião com os embaixadores no dia 18 de julho. Né? Ele colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. E, na ocasião, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, né, que foi a relatora daquele processo, ela disse que as declarações do presidente Bolsonaro elas tiveram um teor desinformativo, além de outras palavras que ela usou para contestar tudo aquilo que o presidente colocou na reunião com os embaixadores. Por que eu estou trazendo esse caso? Para mostrar que tem um precedente do Tribunal Superior Eleitoral de condenar e de não tolerar esse tipo de desinformação como a que o presidente Bolsonaro fez, né, quando ainda era presidente e fez aquela reunião com os embaixadores para falar mal das urnas eletrônicas, e a desinformação que ele segue espalhando agora que perdeu as eleições nesse dia fatídico e após o dia fatídico de 8 de janeiro, dia 10, ele fez essa postagem também com conteúdo absolutamente falso. Muriel. E chama atenção, né, Leandro, justamente o TSE pedir para se manifestar com relação ao dia 8 de janeiro, uma vez que o próprio presidente demorou em torno de 7 horas para se manifestar no dia mesmo em que tudo acontecia, e quando ele se manifestou depois de 7 horas, naquele domingo à noite, ele se manifestou basicamente falando que, ele não falou que condenava os atos, ele falou que esse tipo de ato não eram atos que eram comuns, eram atos que fugiam à regra, portanto, por parte de seus apoiadores. Foi basicamente o que ele disse, não é? Muriel, ele tentou ali se desvencilhar num processo, né, de desvinculação que os apoiadores mais fiéis a ele continuam fazendo, né, de separar as falas que o Bolsonaro fez durante 4 anos, atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando o Congresso, colocando em dúvida o funcionamento das urnas eletrônicas, incitando dizendo para as pessoas que não cumpriria mais ordens judiciais, atacando ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso engrossou um caldo, né, que entornou no dia 8 de janeiro. E desde tudo que aconteceu ali, o ex-presidente está tentando se desvencilhar disso. Seus apoiadores, seu filho, Flávio Bolsonaro, está empreendendo uma operação pública, né, de afastar aquele discurso da realidade, a realidade dolorosa que a gente viu, e acabar, enfim, tentando passar para a história a ideia de que era por acaso que as pessoas estavam, algumas tantas, né, ali destruindo a Praça dos Três Poderes, usando camisas com o rosto do presidente Jair Bolsonaro. Nada disso aconteceu por acaso, né, e há, por exemplo, tem um pedido, né, de investigação na Procuradoria-Geral da República, feito pelo PDT, que relaciona de uma maneira linear, feito pelo PDT isso, né, as falas do presidente Bolsonaro contra o STF e a violência em Brasília no dia 8 de janeiro. Quem vai dar a palavra sobre isso, a palavra final sobre isso, são os investigadores, né, quem tem a atribuição de processar e quem tem a atribuição de julgar. Mas que tem uma operação em curso para dissociar o discurso do Bolsonaro do que a gente viu no dia 8, isso existe. Vamos ver se vai ser o suficiente. Muriel. Perfeito, Leandro. Obrigada pela análise. Uma ótima noite para você. Sei que a gente vai se ver ao longo da próxima semana também no Visão CNN. Uma boa noite para você por aí. A gente segue falando principalmente agora sobre as investigações em torno do ex-presidente Bolsonaro, ex-presidente que, inclusive, vamos lembrar, segue nos Estados Unidos. Ele que é alvo de 16 ações no Tribunal Superior Eleitoral que pedem a sua inelegibilidade. Aparecem aqui todas essas ações. São ações, então, de investigação judicial eleitoral conhecidas como AIGES, partidos políticos e adversários que entraram com as ações na Justiça Eleitoral que alegam, então, que Bolsonaro deve ficar inelegível por ter questionado o resultado das eleições, por ter atacado o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, em reunião, aquela com embaixadores, por supostamente ter cometido abuso de poder. Esse abuso teria acontecido, segundo, então, as acusações, pelo uso dos palácios do Alvorada, que é a residência oficial onde dorme, então, o presidente, e também do Palácio do Planalto, onde o presidente da República trabalha, durante a campanha eleitoral e por ter supostamente, então, usado benefícios sociais como o Auxílio Brasil de forma eleitoral. Então, essas são as acusações. E tem outra acusação também que afirma que Bolsonaro usou os desfiles de Estado do 7 de setembro para fazer propaganda política indevida. Aqui, então, um compilado das 16 ações, e as acusações são essas, então, para a gente conseguir enumerar todas elas, para a gente entender um pouco desse cenário que o ex-presidente Bolsonaro enfrenta nesse momento.